A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 468 do nosso programa e já quero cumprimentar os ouvintes das rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Rádio Arca da Aliança, FM 93.9. Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Cumprimento também a você que nos ouve pelo Spotify ou YouTube. E quero dar um alô à equipe de comunicação que está aqui comigo, preparando este encontro. Olá, Júlia. Olá, Padre. Olá, Júlia. Olá, você que está em casa. É uma alegria estar mais uma vez aqui no programa Vida Pastoral para falarmos um pouco sobre a vocação do leigo. Olá, Júlia. Olá, Padre. Olá, Júlia. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral, edição de número 468, dia 23 de agosto, quarto final de semana de agosto, e como todos os anos é o mês que mais demora a passar, né? Mas estamos aí. Mais final de semana, mais uma celebração sobre as vocações. E hoje a gente vai falar, como o Julian bem disse, sobre a vocação laical. Somos todos chamados a ser leigos. Eu dou hoje, já solto spoiler, né? Sou desses. Mas tá tudo bem. É bom porque daí as pessoas ficam com a gente até o final do programa. Ou pelo menos até a metade dele, mas vai ficar até o final. Mas pra escutar o bate-papo. O Padre semana passada não estava. Então seja bem-vindo novamente, Padre. Seja bem-vindo, Padre. Assim, no final de semana passado, quem estava aqui no programa Vida Pastoral, Padre Fernando Baraúna, nosso ecônomo, e também assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo. Padre, por umas questões também de vida pessoal, não pôde estar aqui com vocês preparando o programa, mas hoje estamos de volta. E para darmos início ao nosso programa, centralidade sempre na pessoa de Jesus Cristo, por isso assim aqui nós o temos por meio da palavra. Vamos iniciar ouvindo a palavra de Deus. Eu convido você a tomar o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. 13, de 22 a 30. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, para a gente conseguir compreender um pouquinho sobre o evangelho desse final de semana, que
onde Jesus é interpelado com uma pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus vai dizer: lutai para entrar pela porta estreita. E o que é lutar para entrar pela porta estreita? Para isso a gente vai ter que olhar o Evangelho de Lucas de uma forma mais ampla, né? Se nós olharmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 9 ao 19, Jesus faz um caminho para Jerusalém, do 9 ao 19. E nós estamos no capítulo 13. E antes do capítulo 13, as outras passagens bíblicas já foram também assim abordadas dentro da liturgia da nossa igreja. Se nós olharmos os outros finais de semana anteriores, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, que vai nos apresentando parte por parte. A liturgia de cada domingo vai trazendo pequenas partes desse elenco de textos bíblicos do capítulo 9 até o 13, onde nós estamos. E se nós olharmos então para o retrovisor e fazer a retrospectiva dessas passagens, nós vamos ver exemplos que Jesus vai nos dando de que nós temos que fazer para passar pela porta estreita. É a receita do bolo, por assim dizer, para entrarmos pela porta estreita. Quando nós olhamos para esse caminho que Jesus faz até Jerusalém, do capítulo 9 ao 19, nós estamos vendo Jesus apresentando uma nova proposta, saindo de dentro da caixinha da mentalidade dos judeus e dos israelitas. E ele está apresentando uma nova proposta para alcançar a salvação. E aqui nós podemos bem observar, o judeu era aquela pessoa que achava que só o judeu se salvaria. Alguns, inclusive, entendiam que o resto de Israel se salvaria. Os judeus mais piedosos entendiam que não bastava ser judeu para a salvação, mas precisaria ainda cumprir a lei divina. Por isso, olhando para os últimos finais de semana, alguns finais de semana desse tempo comum, que vem justamente perpassando do capítulo 9 até o 13, onde nós estamos agora, nós vamos ver Jesus, né, apresentando que esse caminho para Jerusalém é o caminho do seguimento de Jesus. É o caminho que vai nos levar para a salvação. E é o caminho da não violência, como apresentado lá em Lucas 9, 51 a 56, quando Jesus não é aceito e os discípulos ficam um pouco assim, implicam um pouco com essa situação. É o caminho da prioridade do anúncio do reino de Deus, onde que ele vai depois também fazer o envio dos 72 discípulos lá, no capítulo 10, que é levar a todos os povos, o mundo, a paz, a saúde, a boa nova do reino de Deus e a superação de todas as forças maléficas. É também priorizar os pequeninos, lá no capítulo 10 de Lucas, versículos de 21 a 25, onde ele vai dizer: eu te louvo, Pai, né, porque tu revelastes essas coisas não aos sábios, mas aos pequeninos. É também a valorização da única lei, quando ela apresenta para nós a vivência do amor pleno, que é traduzido na parábola do bom samaritano, onde essa solidariedade do bom samaritano para com aquele judeu vai mostrar a não discriminação, a não violência, o amor ao próximo. É um exemplo assim, de planificação da lei do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ainda para a gente não se delongar muito, mas em alguns outros capítulos a gente pode ver que esse segmento de Jesus se dá também na partilha e não na ideia de quando Jesus fala lá em Lucas 12, 33 seguintes, que a gente deve vender e partilhar, né? Vender aquilo que temos para partilhar os bens com os mais pobres e necessitados, que é o contrário do homem rico, avarento, que quando viu que ia produzir uma grande colheita, quis destruir todos os seus celeiros e construir maiores para armazenar tudo.
Então, com esses exemplos que Jesus foi falando, e eles foram apresentados durante os mais diversos domingos do tempo comum, agora esse elenco todo compilado mostra para nós uma síntese do que nós devemos fazer para passar pela porta estreita. Então, Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus não vai dizer se são poucos, se são muitos, mas ele vai dizer assim: lutai para entrar pela porta estreita. Ou seja, lutar para entrar pela porta estreita é amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, não vivendo a discriminação, não vivendo a violência, sendo um promotor da paz, sendo alguém que partilha, sendo alguém que tem um coração generoso e não avarento, sendo aquele que olha para os mais pequeninos, sendo aquele que é preocupado em anunciar o reino de Deus. É dessa forma que nós vamos então sim passar pela porta estreita. E aqui então volto também, não podemos ser como os judeus, que achavam que era só ser judeu. Não podemos ser como os judeus, pensando que basta ser só católico, basta ser só batizado, basta ser só uma pessoa que vai à missa todo final de semana. Embora isso seja preceito, né? Mas Jesus vai justamente falar nesse evangelho: olha, quem são vocês? Né? Olha, mas nós comemos com o Senhor, te vimos nas praças, né? Mas quem são vocês? E aí pode acontecer mesmo conosco, podemos estar todo domingo à missa, podemos estar em condições de comungar todo domingo. E aí nós vamos chegar e vamos bater: Senhor, mas nós íamos todo domingo à missa, mas eu era católico praticante. Não basta ser somente praticante do aspecto da religiosidade, das tradições religiosas, mas nós precisamos ser praticantes verdadeiramente da palavra de Deus, do ensinamento de Jesus Cristo, que vai além das práticas religiosas. Isso é o que nós precisamos aprender, e nisso nós precisamos nos convertermos para alcançarmos o reino de Deus e passar pela porta estreita. Se reconciliar por ferir alguém, e em seu viver, quem foi capaz de sobreviver sozinho e seguir além? E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vendo outro sorrir. Percebi que amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Entendi que o valor é maior e só ganha quem crê que o amor não se cansa. Quem nada sentiu ao ver alguém sofrer, quem nunca derramou uma lágrima, quem não parou pra refletir, sem ninguém é impossível querer ser feliz. Como não perceber as provas de amor de um Deus apaixonado que tudo criou? Percebi que amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Entendi que o valor é maior e só ganha quem crê que o amor não se cansa.
cansa. Percebi que esse amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Entendi que o valor é maior e só ganha quem crê. Que o amor não se cansa. Quando a gente fala em porta estreita, aqui essa porta estreita se refere a quê? A porta estreita são as dificuldades que nós temos no sentido de conversão, né? Não é uma porta física. Jesus vai se atribuir de símbolos e de realidade do seu tempo para conseguir expressar o que nós vamos fazer. Mas veja o quanto que é difícil para a gente não pecar em pensamento com relação a uma pessoa, e não só no lado moral, mas em vários outros aspectos, né? Às vezes a pessoa tem altitude com a gente que em pensamento a gente fica com uma raiva, a gente tem algum pensamento contra a pessoa, etc e tal. Faltou amor ao próximo aí, né? Então, como é difícil para a gente conseguir trabalhar essa conversão nos mais diversos aspectos. Como é difícil a gente não falar mal de uma pessoa, talvez. Como é difícil a gente não querer saber de uma história, de uma fofoca que está por aí. Como é difícil, às vezes, numa equipe de trabalho, a gente conseguir relevar situações. Como é difícil a gente conseguir manter um grupo de trabalho trabalhando na mesma direção. Como é difícil, às vezes, a gente não pecar com alguns certos pecados, como a gula, como a preguiça e tantas outras coisas mais. A procrastinação, a perda de tempo com coisas fúteis. Como é difícil, né? Então, são tantos os exemplos e os modelos. Essa dificuldade se está numa porta estreita. Por quê? Como é difícil passar numa porta estreita? Como é difícil mudar para conseguir chegar no reino dos céus. Exatamente. E eu acredito que tudo isso que o padre falou, que a gente carrega, né, os nossos pecados em si, são os excessos que a gente tem que deixar para conseguir passar por essa porta estreita, porque cheio disso tudo a gente não consegue passar por ela. Exato. Imagina você com uma mala de viagem, mais uma mochila nas costas, mais uma outra mala com alguma coisa, querendo passar numa porta bem estreita. É difícil. Então, tem que passar só a gente mesmo. Vai ter que desapegar de alguma coisa para passar. Exatamente. Tem que deixar tudo para trás para passar só a gente. E assim é a mesma coisa. Nós temos que nos desapegar de tudo isso que não compete com aquilo que vai com o reino de Deus. As renúncias. As renúncias para poder passar. Essa é mais ou menos a simbologia, a analogia que Jesus vai apresentar para nós. E acho que a gente pode continuar e já entrar num assunto que falaríamos nesse programa, que é sobre a vocação do leigo, porque quando fala, né, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Hoje eu consigo ver também que esse esforço também é exercer cada vez melhor a nossa vocação como cristãos leigos e batizados. Então eu acho que isso faz todo sentido, né? Com a missão do leigo na igreja. Exatamente. Vejam, nós somos batizados e como batizados já nos tornamos discípulos missionários. Somos discípulos missionários, já pelo batismo. Já de recém-nascido nos tornamos batizados e enviados, discípulos missionários. Claro que depois a gente vai amadurecendo com a nossa caminhada de fé em família, ou não, porque às vezes a família também não ajuda a educar na fé. E aí depois a gente vai se aprimorando com a catequese, com os sacramentos da iniciação à vida cristã. Mas esse processo da catequese e recebimento dos sacramentos é para a gente criar uma maturidade de fé. Mas a partir dali, então, nós já temos a nossa missão. Nós já temos o munus do sacerdócio, de profeta e de pastor. E nós já temos que exercer. Depois, claro, a gente vai amadurecendo algumas vocações específicas, como a matrimonial e a sacerdotal,
ou melhor dizendo, a matrimonial e a presbiteral, que já falamos em outros programas aqui. Mas, como leigos, independente se eu já decidi se eu quero casar ou não, se eu quero ser padre ou não, como leigo eu já tenho que me envolver na missão da igreja. Ou seja, todos somos vocacionados leigos, independente do senhor que já é padre ou de mim que escolhi a vocação matrimonial. É que é na vocação leiga que eu vou depois amadurecendo e descobrindo a minha vocação para o sacerdócio, por exemplo, para a vida presbiteral ou ainda para a vida matrimonial. Agora, mesmo eu sendo casado, por assim dizer, eu devo exercer a minha missão, tanto como a vocação matrimonial com a minha esposa, com meu esposo, ou na educação dos filhos, como também em alguma atividade na vida da igreja. Como leigo. Como leigo. Um catequista, um músico, um ministro, um leitor, enfim, nas mais diversas funções. Lá na ação social, lá na minha comunidade, nos mais diversos âmbitos. Não esquecendo também que o leigo também pode ser chamado a uma vida leiga consagrada, né, padre? Também é uma vida leiga consagrada, como religioso, religiosa, que vai ser o outro final de semana. Aliás... Já foi final de semana passado. Foi final de semana passado. Ou ainda, como hoje nós temos as novas comunidades de vida, onde que o leigo ele pode se consagrar para viver a sua vida celibatária, ou não também, porque tem o matrimonial, mas ele pode se consagrar nessa vida. Padre, a gente falou antes em superar as dificuldades, abandonar, né, hábitos antigos para conseguir passar pela porta estreita. E muitas dessas coisas, né, muitos não, vou dizer a maioria deles, dos pecados que a gente comete é contra o nosso próximo. Porque a gente vive em comunidade, somos diferentes e é algo do próprio ser humano, né? Por isso que é uma luta eterna, por assim dizer. Contra nós mesmos na maioria das vezes. Mas quando a gente fala em vocação, principalmente vocação do leigo, a gente fala em comunidade. E como o senhor bem citou, trabalhar em comunidade é difícil. O senhor hoje percebe que a vocação leiga está sendo cada vez mais deixada de lado? No sentido, muitas pessoas se afastam ou às vezes negam um pouco mais exercer esse chamado dentro da vida de comunidade? Como você falou, né, a maioria dos nossos pecados estão com relação ao próximo. Por quê? Porque se nós pegarmos os 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos estão relacionados diretamente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e santificar o dia do Senhor, domingo, para nós católicos. Se nós pegarmos o 4º, 5º, 6º até o 10º, nós vamos ver que tudo está em relação ao próximo. Como, por exemplo, honrar o pai e a mãe. É o meu próximo pai e a mãe. Não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, né? Enfim, todos esses outros 7 mandamentos estão vinculados na minha relação com o próximo. Interessante isso. E qual é o problema hoje? O problema hoje para nós, de fato, é como está difícil encontrar lideranças numa paróquia, como está difícil encontrar coordenadores numa paróquia. É fruto do individualismo que a gente está vivendo. O ser humano precisa viver em comunidade. Foi feito para viver em comunidade. A nossa fé cristã católica ensina que a gente precisa viver em comunidade. Nós precisamos da comunidade para nos salvarmos, né? A gente se salva por meio da vida comunitária. Então, assim, viver de forma isolada, e sobretudo isso veio com relação aos protestantes, que vem muito com essa mentalidade, eu e Deus. Eu me confesso com Deus, não preciso da igreja, porque se eu não preciso do padre para me confessar, então eu não preciso do sacramento. Se eu não preciso do sacramento, eu não preciso da igreja. Então eu não preciso de comunidade. Está vendo o fechamento e a mentalidade protestante como vem para dentro da mentalidade do povo católico. E daí assim, padre, eu já escutei várias vezes, eu não venho muito à igreja, ou eu não venho para a igreja, porque eu rezo em casa com Deus. Eu sou igreja, já tá bom.
Eu sou igreja, basta, né? Ninguém tá dizendo que não é pra rezar em casa, mas também... Em casa nós alimentamos a nossa espiritualidade semanal, final de semana e individual, por vezes. Final de semana nós alimentamos na nossa espiritualidade através da convivência comunitária, santificando o Senhor, vivendo em comunidade. Eu acho que a vida comunitária nos santifica, né? Então, Totalmente. Eu ia dizer até isso, que não é porque a gente não deve viver isolados, que a gente não deve ter o nosso momento individual e de espiritualidade, até mesmo pra gente aprender a amadurecer esse sentimento em nós mesmos, né? Amadurecer a nossa própria fé. Porque até mesmo pra ajudar e estar perto dos outros, a gente também tem que estar bem conosco mesmos, né? Mas a vida em comunidade, ela também te auxilia. Porque da mesma forma, quando você tem alguma dificuldade, alguém também te ergue, te puxa, te ajuda. Porque não é fácil permanecer no caminho da fé. Então eu acho que essa vida em comunidade também auxilia nesse processo, a não sair dela. Mas quanto mais você se isola, mais longe você fica. Essa sua fala me fez lembrar do falecido e saudoso padre Vitor Feller, que faleceu recentemente, um grande teólogo, e era aqui de Santa Catarina, foi meu professor da área de dogmática. E ele sempre dizia assim, o ser humano, ele é um nó de relações. Um nó de relações. E ele desenhava uma cruz no quadro e a intersecção do braço vertical com o braço horizontal, ali essa intersecção dá o nó. E aí ele dizia, o ser humano precisa ter uma relação vertical, onde ele se relaciona consigo mesmo e com Deus, e ele também apresentava o ser humano numa relação horizontal. Ele se relaciona com o próximo e com o meio. Ou seja, o nó da cruz, bem o encontro das duas que formam o nó, dos dois braços formam o nó, é o ser humano. E ele se relaciona consigo mesmo, com Deus, com o próximo e com o meio. E quanto mais ele se relaciona, mais ele se humaniza e menos ele peca, porque o pecado é desumano. E viver o isolamento é desumanizar-se. E viver o isolamento e desumanizar-se, então, é um pecado. Logo, o ser humano que se relaciona se humaniza. Então, quanto mais se relaciona, menos ele peca. Ele precisa se relacionar, não é só eu e Deus. É eu comigo mesmo. É eu com Deus. É eu com o meu próximo. E é eu com o meio. O meio, então, é a criação, é o espaço onde eu estou. Por isso aí também a campanha da fraternidade geralmente aborda esses aspectos aí. E é claro também, né, padre? Acho que ninguém aqui tá dizendo que não é preciso, às vezes, um momento de silêncio, um momento particular, um isolamento, não de tudo e de todos a vida inteira, mas um momento, às vezes, para recarregar as energias, enfim. Ninguém tá falando que não precisa. Não, ninguém, por isso Deus e eu no sertão, às vezes, também é bom. Sim, por isso que aqui nós encontramos o relacionamento vertical. O relacionamento vertical. Quando que eu vou viver a minha vida de oração? Quando eu resolvo ir para um retiro de silêncio? Eu também, de tempos em tempos, gosto de ir para o mosteiro e ficar lá isolado. Porque ali é um momento onde eu vou viver a minha relação comigo mesmo. Eu vou olhar para dentro de mim e, ao mesmo tempo, para a minha relação com Deus. Porque o nosso convívio com o meio também, às vezes, deixa a vida muito... Desgastada, exato. um agito, um ritmo. Então, e se nós não estivermos bem conosco mesmo, a gente não vai amar o outro, não vai conseguir lidar com o outro. Então, assim, tem essa relação. E é em nós que nós encontramos Deus também. Porque olha o que diz Santo Agostinho, né? Tarde te amei, ó beleza. Né? Te procurei em tantos lugares e tu estavas dentro de mim. Então, esses momentos de isolamento, esses momentos de encontro consigo mesmo também levam ao encontro com Deus. Mas não é só isso. Nós também precisamos nos encontrar com o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, no próximo também vamos encontrar Deus. E no meio, na criação, nós vamos perceber a manifestação de Deus. A gente comentou em um programa há umas semanas atrás já, em como Deus se revela nas pessoas que estão próximas a nós no dia a dia.
mas a gente às vezes não está sensível ou disposto a enxergar essa presença. Então, eu acho que é isso. A vida comunidade, penso eu, que não é só estar na igreja todos os dias, mas é ser igreja onde você está. No seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família, no seu grupo de amigos, enfim. Não precisa tudo estar vai lá. exigir a relação. Isso. Né? E aí, como o Padre Vitor sempre dizia, não adianta alimentar só uma relação horizontal, porque tem gente que também tem dificuldade de ficar isolada. Porque ela tem dificuldade de se deparar consigo mesma. O silêncio também assusta. O silêncio incomoda, assusta. Né? Então, nós não podemos ter também uma relação só horizontal, onde a pessoa vive para a igreja e na igreja, porque ela não consegue encontrar um momento a sós, não consegue viver um pouco, não a solidão, mas a solitude. Que é diferente. Né? De se cultivar, de rezar. Então, por isso, em casa, nós temos a oportunidade de rezar em família, que de certa forma é a comunidade. Mas nós temos a oportunidade de entrar no nosso mundo e rezar individualmente, fazer a sua oração individual e tal, que também tem que ser alimentado. Mas nós precisamos, assim, anunciar o reino de Deus também na vida comunitária. Então, os finais de semana, a santificação. Veja que o preceito não é somente missa dominical. O preceito é dominical. Outro dia encontrei um senhor, eu fui rezar missa numa comunidade, lá não tem missa todo domingo. Isso aqui também é uma catequese. E aí o senhor disse, domingo que vem o senhor vem celebrar? Aí eu disse, não, domingo que vem eu não venho celebrar. Aí ele disse, então eu não vou participar aqui da comunidade, domingo que vem eu vou ter que procurar um lugar que tenha missa. Eu disse, mas por que o senhor tem que procurar um lugar que tenha missa? Não, porque a gente não pode faltar no domingo à missa. Aí eu falei para ele, a gente não pode faltar o domingo à missa se na comunidade tem missa. Claro, se o senhor puder ir participar, tem condições de procurar uma igreja que tem, mas se for distante, o senhor não precisa procurar um lugar que tenha a missa. Basta o senhor se encontrar em comunidade com a sua comunidade. O preceito é dominical, não é missal. Porque se fosse missal, o povo de região de missão, como na Amazônia e tantos outros lugares, piedade, não se salvariam, então? Estariam em pecado mortal sempre, porque aquele povo onde o padre consegue uma vez por ano rezar a missa, como é que eles vão fazer? Eu lembro do Padre Gélio falando como era a rotina dele em Juína, das dificuldades, a distância entre uma comunidade e outra, que ele era o único padre daquela comunidade. Com 60 comunidades. Isso, eu lembro que ele falava como era difícil chegar nos lugares, né? A distância entre uma e outra. Então, realmente, mas a gente, eu acho que tem esse... Não tem esse compreendimento do que se fala. Aqui na cidade de Joinville, você encontra muito próximo paróquias, matrizes, com vários horários de missas, assim, até diferenciados. Quando eu trabalhava no Costa e Silva, por exemplo, a Perpétuo Socorro tinha missa domingo 7h30 da manhã. E eu 8. Então, se você não conseguia chegar às 7h30 na Perpétuo, você consegue chegar às 8. E depois, 9 horas já tinha na Perpétua de novo, e depois 9h30 na Auxiliadora. Então, assim, 4 horários de missas diferentes só na manhã, dentro de um mesmo bairro. Né? Então, nós estamos falando de uma outra realidade. Então, ali, realmente, você não pode faltar à missa. Mas... não tem desculpa. Não tem desculpa, exatamente. E no sábado, a mesma coisa, né? Eu tinha na comunidade 5h30 da tarde, a Perpétuo 6 horas da tarde e a Divino 7 horas da noite. Então, assim, também no sábado 3 horários distintos de missa. E cada igreja tinha uma distância de no máximo 1,5 km uma da outra. E daí é claro que não é o mesmo bairro, mas ali pertinho já tem a Nossa Senhora de Fátima no Glória. Também, que é do lado. Exatamente. Mas aqui eu trago o exemplo porque dentro de um raio de 1,5 km você tem 3 comunidades com missa todo sábado, todo domingo em horários bem distintos. Então, assim, não tem razão para o povo não ir à missa. Agora, vamos pegar um caso como este que eu dou aí,
onde o padre vem uma vez por ano e coisa e tal. Então, qual é a situação? Qual é o preceito? O preceito é dominical. Eu não posso deixar de me reunir com a minha comunidade no domingo. Tanto que tem gente que se chega domingo na igreja e é uma celebração com o diácono, vai embora. Vai embora. Porque fala que não é missa e vai estar no pecado. E a ideia não é esta. Se ele quer, então, participar de uma missa e vai pegar o carro, vai até uma missa, tudo bem. Mas lembre-se que se a sua comunidade não está podendo oferecer uma missa naquele domingo, mas ela está se reunindo e se encontrando em comunidade, isso é o que vale. Digamos que a comunidade não tem nem reserva eucarística para poder fazer a celebração da palavra com distribuição da Eucaristia, não tem problema. Digamos que não tenha nenhum diácono ou um ministro preparado para fazer a celebração da palavra. Então, já que não tem a celebração da palavra, vamos rezar um terço no domingo. Isso é o que importa. Este é o preceito dominical. Olhemos para essas comunidades de região de missão. Digamos que não tenha ninguém preparado para fazer a celebração da palavra, não tem reserva eucarística. Aí o catequista vai lá todo domingo e ele abre a igreja num determinado horário para fazer uma leitura orante da palavra de Deus. Isso aí já é válido para cumprir o preceito dominical. Haja vista que não tem como celebrar a Eucaristia. Isso aqui eu estou trazendo tudo para mostrar a importância que nós temos de viver em comunidade. Não vai ter nada, vou ficar em casa. Vai para rezar o terço, reza em casa. Não. O preceito dominical é a comunidade se reunir para celebrar o dia do Senhor, a ressurreição. Podendo ter celebração eucarística ou não, a comunidade deve se reunir no domingo para celebrar o dia do Senhor. Daí a importância de vivermos em comunidade. Eu acho que de tudo isso dá pra gente tirar a conclusão de que realmente a vocação leigo de cada um não é individual e sim a vocação leiga é comunitária. Comunitária, é pra comunidade. A vocação é minha, mas eu não desenvolvo ela sozinha. Exatamente, é para estar a serviço sempre do outro. A vocação é um serviço, né, pro outro. A vocação é um serviço para o outro. Quando a gente fala no leigo, a gente pensa só na gente, né? Não pensa no outro. Pois é, e assim, ó, quanto mais a gente se abre para a vida de comunidade, mais vontade a gente vai tendo de servir. Só que é uma porta estreita. No mundo do individualismo, que cada um quer ficar tocado dentro de casa, que hoje a gente não precisa mais nem sair de casa para comprar um tênis, para comprar nada. Você pode comprar tudo pela internet, com a internet aí onde que você pode ter acesso à informação, onde você pode até fazer uma faculdade à distância hoje pela internet, não precisa mais nem ir para uma universidade, né? E inclusive as santas missas e celebrações e tudo mais transmitido pela TV leva-nos a um comodismo, a um conformismo, onde que a gente pode ficar ali em casa. Não. E a gente está deixando de lado uma situação muito importante, que é a vida de comunidade. Mas, padre, é que a zona de conforto agrada, né? Sair da zona de conforto é difícil. É uma das coisas para desapegar, para passar pela porta estreita. Porta estreita, por isso que assim, Jesus, quando ele está no seu tempo, também causa um desconforto, porque ele está indo numa dinâmica diferente da dinâmica que era o pensamento que estava naquela ocasião do povo dele. Ele vai trazendo, ele vai criando uma libertação, vamos dizer assim, daquela mentalidade. E hoje o Evangelho vem trazer para nós querer nos libertar de uma mentalidade. Resumindo, né? A vocação não é algo que me salva somente, né? A minha vocação é algo que salva o outro. Acho que o sentido de uma vocação é isso, né? Resumindo bem, né? Falando da porta estreita, não é só me salvar, mas ela salva a vida do outro. É como eu já falava no sacramento do matrimônio, né? Ela casa não para ser feliz, mas para servir a ele e fazê-lo feliz, conquistá-lo, e ela automaticamente vendo que está conseguindo fazê-lo feliz, realizando, ela vai começar a se plenificar. Ela vai se sentir plena na sua vocação matrimonial. Da mesma forma, ele, que não casa para ser feliz, mas casa para servir a ela, casa para fazê-la feliz, casa para amá-la e se entregar por ela, de modo que quando ele consegue observar
que ele está alcançando isso, então ele se sente realizado, se sente pleno. A mesma coisa nós com a nossa vocação. Chamado de Deus por nós, que nos colocamos a serviço, de modo que quanto mais a gente se coloca a serviço e a gente vai realizando a nossa vocação, e a gente vai percebendo que a gente está conseguindo fazer a nossa vocação, então a gente vai se sentindo realizado. É algo que vem de forma gratuita para nós, na medida que nós somos generosos e gratuitos em se colocar à disposição de Deus e da comunidade. E é assim que a gente vai conquistando a cada dia um passinho mais rumo à santidade. Exatamente. Dessa forma a gente vai se santificando no serviço ao outro. Lavei-vos os pés, dei-vos o exemplo, agora lavem os pés uns dos outros. Vamos agora para o nosso quadro de notícias. E o que é que nós temos de notícias para os próximos dias, Júlia? Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Padre, vamos começar o quadro de notícias dessa semana com um evento que acontece amanhã em São Bento do Sul, que o Padre Fernando falou para nós bastante no programa passado, mas a gente reforça que a gente quer a presença de todo mundo na Festa Arquidiocesana da Partilha, que começa a partir das 7 horas da manhã, no Centro de Eventos Promosul, mais uma vez em São Bento do Sul, e todo mundo é convidado. Este evento é promovido pela Pastoral do Dízimo, mas é claro que os agentes do dízimo são convocados, mas toda a nossa arquidiocese é convidada. Nós estaremos por lá, né, Padre? Com certeza. Cedo de domingo e de manhã nós estaremos nesse encontro, que vai ser muito bonito, vai ser orante. Nós vamos ter um momento de leitura orante da palavra e por isso não esqueça de levar a sua Bíblia. E depois nós vamos ter também junto um momento de adoração, nós vamos ter um momento de louvor, nós vamos ter um momento de informação, vamos ter um momento vocacional e também momento com a Santa Missa com o nosso arcebispo, Dom Francisco Carlos. Por isso, se você ainda não se inscreveu, vá até a sua paróquia. A maioria das paróquias estão disponibilizando ônibus, tupique, uma van, alguma coisa para participarem dessa festa da partilha. Se você ainda não foi, entre em contato com a sua paróquia ou com alguma liderança para se inscrever e participar conosco amanhã da nossa festa da partilha. Quero lembrar que o link de inscrição também está nas redes sociais da Arquidiocese de Joinville. Então, se você acessar o nosso Instagram, o nosso site, você também encontra esse formulário de inscrição. Mas, por um acaso, chegou no domingo de manhã, conversou aí na sua casa que estava com vontade de ir e acabou não fazendo inscrição, não tem problema. Pega o seu carro, vai até São Bento, lá vai ter almoço, vai ter uma praça de alimentação com food trucks. Então, fique à vontade, participe conosco e vamos todos juntos aproveitar. Lembrando que a inscrição é gratuita. Ela só existe para a gente ter um número estimado de pessoas. Uma melhor organização do local e do espaço. Mas seja bem-vindo que nós estamos de portas abertas, de braços abertos para acolher nesta festa da partilha. Lembrando que partilhar é vocação. E só um tópico ainda sobre a festa. De manhã todos serão recepcionados com um cafezinho, muito bom, preparado pela comarca de São Bento do Sul. E leva seu casaco. Leve seu casaco, porque lá é um pouquinho mais frio que aqui. E a próxima notícia é no dia 24 de agosto, teremos um retiro lá em Jaraguá do Sul. O retiro Chamados e Enviados em Missão. O retiro ocorre na comunidade Shalom, né? Então, as recomendações são: leve sua Bíblia, caderno, caneta, e a inscrição pode ser feita pelo site da Arquidiocese de Joinville. E agora, a próxima notícia de hoje é uma comemoração muito especial. Porque no dia 13 de setembro, a comunidade católica Arca da Aliança convida toda a Arquidiocese de Joinville para celebrar com gratidão os 20 anos da Rádio Arca da Aliança em Joinville. Será um dia inteiro para louvar a Deus pelas incontáveis sementes de esperança que foram lançadas ao longo de 2 décadas de evangelização, levando a palavra de Deus e a presença de Cristo aos lares, corações e comunidades pela rádio. Então já fica desde já parabéns para a Rádio Arca da Aliança. E agora vamos para o nosso quadro Aniversariantes da Semana. É hora de celebrar a vida.
Aniversariantes da semana. E queremos celebrar então os aniversários de nascimento e ordenação dos padres e diáconos da nossa arquidiocese do dia 23 a 29 de agosto. Dia 23 de agosto, então, iniciando, celebramos o nascimento do Monsenhor Juca. Dia 29 de agosto, o nascimento do padre Edivaldo Nogueira da Silva. E também dia 29 de agosto, o nascimento do padre Jair Rodrigues da Costa. Aniversário também dos diáconos da nossa arquidiocese, dia 25 de agosto, então, diácono Dorvalino Alves e diácono Pedro de Oliveira. Dia 27 de agosto, o diácono Adoli Pitts. E aniversários de ordenação dos padres. Dia 24 de agosto, Diogo Moreno Pereira. 26 de agosto, Anderson Roberto da Silva. E dia 26 de agosto, ordenação dos padres. Anderson Roberto da Silva, Claudimir Antônio Alves, Fabiano Derenievitz, Fabiano Gustavo, Fábio Almeida, Fábio Carlos Bosco, José Fausto e Pierre Júnior. E continuando também a ordenação dos diáconos. Dia 23 de agosto, diácono Celso José Montes. 24 de agosto, Antônio João dos Santos. E 29 de agosto, diácono Boaventura Genoim. Parabéns e um abraço para todos os meus irmãos, diáconos e padres que estão de aniversário esta semana, seja de vida ou de ordenação. Um grande abraço! Vejo tua doce luz a iluminar minhas trevas. Deixo tua face revelar o que em minhas sombras esconderam. Imagens que criei de mim, dons que me apropriei, fardos que carreguei somente por amor a mim.
agora vamos para o nosso último quadro, o quadro dos Santos da Semana. Santos da Semana. Vida e inspiração. Neste dia 23 de agosto, celebramos Santa Rosa de Lima. Ela nasceu em 1586, no Peru, e desde cedo demonstrou profunda vocação, dom de profecia e vida de oração, inspirando-se em Santa Catarina de Sena. Ingressou na Ordem Terceira Dominicana, dedicando-se ao jejum, penitência e auxílio aos pobres, especialmente indígenas. Viveu em clausura voluntária, experimentando visões místicas e revivendo a paixão de Cristo. Faleceu em 23 de agosto de 1617, já reconhecida como santa pelo povo. Foi canonizada em 1671, tornando-se a primeira santa da América e padroeira do Peru, América Latina, Filipinas e Jardineiros. Dia 24 de agosto celebramos o dia de São Bartolomeu, também chamado de Natanael. Era pescador em Caná, inicialmente cético sobre Jesus, mas após conhecê-lo, aderiu totalmente à fé, reconhecendo-o como rei de Israel. Tornou-se um dos apóstolos mais ativos, sendo elogiado por Jesus como um verdadeiro israelita sem fingimento. Após a ressurreição, pregou no Oriente, da Mesopotâmia à Índia, chegando à Armênia, onde converteu até o rei Polímio. Por isso, foi condenado à morte em Albanópolis, por volta de 68. Suas relíquias repousam em Roma e sua festa é celebrada em 24 de agosto. 25 de agosto, São Luís XIV. São Luís XIV, rei da França, nasceu em 25 de abril de 1214 e foi educado na fé por sua mãe, Branca de Castela. Tornou-se rei aos 12 anos e aos 21 passou a governar plenamente, destacando-se pela humildade, oração, justiça e caridade. Defensor da Igreja e do Papa, liderou cruzadas para libertar os lugares santos, sendo preso 5 anos depois, e depois vitimado por tifo na segunda expedição em 25 de agosto de 1270. Foi canonizado em 1297 pelo Papa Bonifácio VIII e é exemplo de rei santo e justo. Já no dia 26, celebramos São Zeferino. Ele foi papa de 199 a 217, enfrentando perseguições do imperador Séptimo Severo e heresia modalista, que deturpava a relação entre o pai e o filho. Com o auxílio de santos como Irineu, Hipólito e Tertuliano, combateu confusões doutrinais e apoiou seu diácono Calixto na construção das catacumbas cristãs na Via Ápia, separadas dos túmulos pagãos. Valorizou a veneração aos mártires e rejeitou a cremação. Ele foi martirizado em 217 e sepultado na própria necrópole que ajudou a estabelecer. Dia 27 de agosto celebramos o dia de Santa Mônica. Santa Mônica nasceu em 331 no norte da África, em família cristã, e desde cedo viveu intensa espiritualidade. Casou-se com Patrício, homem difícil e pagão, que converteu pela paciência e oração. Mãe de Santo Agostinho, rezou incansavelmente por sua conversão, acompanhando-o em suas viagens até Milão, onde ele foi batizado por Santo Ambrósio. Antes de voltar à África, viveu com o filho o êxtase de hóstia, profunda experiência espiritual. Morreu aos 56 anos, em 387, sendo suas relíquias transferidas para Roma, onde repousam na Basílica de Santo Agostinho. 28 de agosto, Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste. Educado na fé por Santa Mônica, mas inicialmente afastou-se da igreja, buscando prazeres e sucessos como retórico. Passou pelo maniqueísmo e por outras filosofias, até ser profundamente tocado pela pregação de Santo Ambrósio em Milão. Sua conversão ocorreu em 386, ao ler Romanos 13, 14, sendo batizado em 387. De volta à África, fundou uma comunidade e mais tarde tornou-se bispo de Hipona, conciliando fé e razão em obras como a Trindade, a Cidade de Deus e as Confissões. E para encerrar os santos dessa semana, dia 29 de agosto, celebramos o martírio de São João Batista. São João Batista, primo de Jesus, nasceu de forma milagrosa para Zacarias e Isabel, cerca de 6 meses antes de Cristo.
Foi preso por denunciar o casamento ilegal de Herodes Antipas com Herodíades. Durante uma festa, a filha de Herodíades, Salomé, pediu, a mando da mãe, a cabeça de João, que foi entregue num prato. Morreu entre 31 e 32 como mártir da verdade, pela sua coragem e fidelidade à missão. Sua memória está ligada a uma basílica erguida em Sebaste e ao translado de sua cabeça para Roma. Seu culto é celebrado desde o século V. Então, após ouvirmos o testemunho desses santos e santas, nós vamos também aqui terminando o nosso programa Vida Pastoral. Então, Padre, quer agradecer com muito carinho todos os que nos acompanharam durante este programa, que estão aí nos seus afazeres, nas suas atividades. Deus os abençoe e obrigado também pela companhia. Quero agradecer a todos que nos ajudam na transmissão desse programa, a equipe técnica das rádios Arca da Aliança, Voz do Bom Pastor, São José, Na Presença de Deus, Vida Nova e Santa Rosa de Lima. O Padre também agradece aqui a equipe da Cúria do Setor de Comunicação Integrado, o Julian e a Júlia. Obrigado, Padre. Obrigado, Júlia. Obrigado você que está em casa por passar mais um dia do programa Vida Pastoral conosco. Que Deus abençoe e até a próxima. Obrigada a todos os nossos ouvintes, obrigada, Padre, Julian. E espero encontrá-los novamente na semana que vem, mas também amanhã em São Bento do Sul, na Festa da Partilha. É muito bom ouvir sempre comentários dos nossos ouvintes, né? Positivos, dicas, sugestões. Então, se encontrar a gente por lá e for ouvinte do programa Vida Pastoral, venha falar com a gente e dizer o que acha do programa, se quer escutar sobre alguma coisa diferente, que a gente procura sempre melhorar e trazer cada vez mais para vocês. Até a próxima semana! E nós vamos ficando por aqui, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça e de São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com as vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Terminamos aqui mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!